Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Acharam? Filipenses 4, versículo 6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? E vou ler também o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será contigo. Amém? Querido Deus, fala conosco, traz para nós a revelação desta palavra, onde nós estaremos meditando e edificando. Pai, eu quero primeiro orar por aqueles que vão ouvir essa palavra. Pai amado, Tu sabes, ó Pai, como somos ansiosos. E a Tua palavra diz que não devemos ser ansiosos de coisa alguma. Por isso, Pai, ensina-nos a não ser ansiosos. Fala conosco nesta noite, Pai. Eu te peço, Pai, que Tu envie anjos a cada casa. Pai, aqueles que estão numa situação em que passaram um dia, tiveram um problema, tiveram uma dificuldade, receberam notícias que não agradam, Senhor Deus, mas o Senhor tem a solução para todas elas. E eu creio, Pai, estou orando por eles agora, Senhor, pedindo que o Senhor venha intervir em toda e qualquer situação constrangedora, seja na família, seja doença, seja ameaças, seja situações no trabalho, Senhor Deus, seja dificuldade financeira, Tu és o dono do ouro e da prata. Pai, a Tua palavra agora entre na casa dessas pessoas que estão abrindo e ouvindo. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo geladeira cheia de alimentos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, supra a necessidade de cada um dos Teus filhos. Livra eles do mal, Senhor Deus, e eu os abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam curados, sejam tratados pelo Senhor, e toda tristeza, mágoa, por algum desencontro, por alguma situação em que a pessoa traiu, falou alguma coisa que não devia, e Pai, isto aí é passageiro. Eis que o Senhor muda essa situação, e muitas coisas que parecem ruins serão boas, ó Pai. Em nome de Jesus, Tu transforma a maldição em bênção, e eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês, queridos. Agora, queria meditar nesse texto. Essa carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que me atrai muito, porque é uma carta que foi criada, a igreja ela cresceu dentro de um presídio, né? Essa igreja de Filipos começou na beira de um rio, né? E depois passou por situações com a Lígia, né? A vendedora de púrpura, e depois, na casa dela também, né? À beira do rio, através de um grupo de oração, e depois que eles foram perseguidos, foi para dentro de uma prisão, onde Paulo e Silas ficaram aprisionados, e Deus fez um milagre, enviou um terremoto que soltou todas as cadeias, e eles depois, o carcereiro se converteu a Jesus. Foi uma coisa tremenda, maravilhosa, que Deus
até hoje, traz isso como um efeito de fé para a minha vida e para a sua vida. Então, está escrito no livro de Atos, capítulo 16, o início dessa igreja. Mas, o que Paulo quer falar, o que eu quero trazer para vocês hoje é sobre a ansiedade. A mais ansiedade é algo que acontece na vida da gente, que a gente sofre por antecipação. Inclusive, amados, já foi provado que 70% daquilo que te faz ansioso, que é um problema, que é uma situação constrangedora, essa situação não existe. Essa situação ela se desfaz e você vê que você estava sendo ansioso desnecessariamente. Presta bem atenção no que eu estou falando. Isso foi provado já. A ansiedade é uma coisa que você fica triste, chateado e muitas vezes até alguns têm depressão e uns até se suicidam, né? Por causa da ansiedade, de situações constrangedoras, de pressões psicológicas e muitas dessas coisas que a pessoa sofre. 70% já foi provado que ela se tornou ansiosa desnecessariamente, né? Por causa de uma dívida que de repente essa dívida sumiu, por causa de uma traição que não aconteceu, por causa de uma situação de doença que não é a doença, né? Inclusive tem até filmes sobre isso, a pessoa gastou todo o dinheiro que tinha, falou, vou morrer mesmo, gastou quando foi ver, e a pessoa gastou dinheiro à toa, porque o exame dela foi trocado, e o exame dela foi trocado e ela não ia morrer. Então a pessoa sofreu, vendeu tudo, se endividou de tudo que podia e depois, por causa da ansiedade, por causa de um resultado de um exame. Então não andei, eu conheço pessoas também que também sofreram ameaças, que ficaram numa situação muito difícil por causa de um golpe, de alguma coisa assim que foi feita pela vida, e de repente a pessoa conseguiu recuperar tudo. E a ansiedade, a pessoa ficou doente, ficou chateada por causa de uma coisa que não aconteceu. Então é desnecessário. E a Bíblia nos ensina muitas coisas. E Deus, Ele quer fazer tratamento comigo e com você através da ansiedade, né? Até a Fátima Scala que está chegando aqui agora, eu lembro dela que uma situação tão difícil, né? Porque ela já passou de situações difíceis que ela já passou. Inclusive, uma vez que ela chegou para mim e falou assim, pastor, sabe uma coisa? Eu vou para São Paulo. Fátima Scala, eu vou para São Paulo que eu não aguento mais. Eu falei assim, minha irmã, aguarda que isso aí é fogo de palha, de repente não vai acontecer nada. E não aconteceu nada, não aconteceu nada e ela continua aqui até hoje, não foi para São Paulo, não foi para... Porque as situações convergem para que nós possamos, o diabo ruge como leão, mas ele não é leão, ele é um engano, na verdade, a Fátima Scala está falando que é verdade, ele ruge como leão para tentar assustar você e a ansiedade faz com que você se desespere. Mas eu quero tratar de vocês com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, né? Não somente falando coisas que são testemunhos, né? O Augusto Cury, que é um homem de Deus e também escreveu muitos livros, ele é um psiquiatra, é uma pessoa estudiosa, além de ser estudiosa, é um homem de Deus. Ele diz que porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas, e ele responde, pelo excesso de informações não elaboradas, compromissos e pressões e uso do computador. Ou seja, hoje em dia a gente vê as coisas de uma tal rapidez, as coisas acontecendo de uma tal forma que a gente não consegue processar na nossa mente. E isso nos deixa desesperados, porque a gente quer uma resposta e não tem. E as respostas hoje em dia têm sido rápidas. E nós também estamos entrando no mesmo ritmo. Mas nós não somos computadores, nós não somos máquinas. Nós somos homens, imagem e semelhança de Deus, amados. Não importa que a pressão que exerça sobre você, mas Deus tem a resposta certa na hora certa para você. Né? O povo de Israel, quando saiu do Egito, estavam felizes, mas quando chegou e deparou com o Mar Vermelho e viu o exército chegando perto, a palavra deles foi o seguinte, estou vendo que o Egito liberou a gente, o pessoal, o faraó liberou a gente
para que a gente morresse aqui neste Mar Vermelho, porque lá no Egito não tinha lugar para sepultar todo mundo, então eles vão sepultar a gente aqui no mar. Olha só que cabeça de pensamento, já morrendo antes do tempo. E de repente Moisés chega lá, bate com o cajado na água, a água se abre, e quem morreu foi o exército do egípcio, porque todos eles passaram por dentro do Mar Vermelho. Isso é o sobrenatural. Não acontece mais. Mas acontece de uma forma que talvez você não perceba. Mas Deus está trabalhando na sua vida para que você creia. Porque aquele que crê é que vai ver. Quem não crê não vê a glória de Deus. Mas quem crê verá. Recebe essa palavra de Deus no seu coração. Segundo o Manual de Classificação de Doenças Mentais, o DSM-4, a ansiedade é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, constante e de difícil controle, que perdura por meses e vem acompanhado por alguns sintomas, como inquietação. A pessoa fica inquieta. Você observa uma pessoa inquieta, que não para, que fica toda ansiosa, ela traz com certeza resultado de algo que a pessoa não conseguiu, ou está preocupada com uma coisa que não aconteceu, ou alguma coisa que aconteceu e que trouxe preocupação para a pessoa. Então, inquietação, irritabilidade, a pessoa fica irritativa, e muitas vezes você vai falar com a pessoa dá uma resposta atravessada, você não sabe o que eu estou passando, não sei o que, tudo isso são causas. São situações, são sintomas de uma ansiedade, o que faz com a pessoa. E isso tudo mobiliza o seu organismo, somatiza doenças para o seu organismo. Então, Deus quer tratar isso da igreja, daqueles que são servos. Porque Jesus Cristo, quando morreu, não acabou. Ele disse que foi o começo, porque ele ressuscitou. E esse começo é para mim e para você. Quando você aceita Jesus, entrega a tua vida para Ele. Você sabe que neste mundo nós teremos aflições, mas Ele diz: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém, queridos? Recebe essa palavra de Jesus, recebe essa palavra de Deus no seu coração. Mas é duro ver certas situações que não são resolvidas. É muito difícil. Não estou dizendo que é para você, não, para mim também. É muito difícil. Mas a resposta é olhar não para os problemas. É procurar evitar de ficar catucando o problema, ficar cafucando o problema. Aí você vai cada vez mais se envolvendo com o problema. Você vai entrar no olho do furacão, como diz. Agora, se você olhar para o céu e para a glória de Deus, você consegue desviar a sua atenção e essa ansiedade, ela vai passar. Por isso que Deus fala que, pai, quando o Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, no Salmo número 4, ele diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro, É o Salmo número 4, versículo 8. Por quê? Porque eu não estou olhando pelo seu deitar, olhando e pensando no problema, eu não vou dormir. Amém, querido? Dá uma glória a Deus aí. Recebe essa palavra, fala: eu recebo em nome de Jesus. E aqui, continuando, amados, uma das coisas que é mais importante nesses momentos é você trazer esse problema e transformar em bênção. Eu lembro quando eu estava no hospital, 27 dias internado, e não conseguia cirurgia, e não tinha dinheiro para pagar, porque o plano de saúde tinha negado a minha presença, ela não queria me pagar. E o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei lá 27 dias falando de Jesus para as enfermeiras, para os médicos, para tudo porque eu creio que Jesus Cristo se agrada disso, e Ele com certeza vai me dar a resposta. E me deu a resposta, amados, que foi um resultado maravilhoso para a minha vida, para a minha esposa, que estava 27 dias dentro do hospital comigo, e também foi maravilhoso porque eu recebi coisas que eu não esperava receber. Deus está fazendo isso. Não andeis ansiosos com coisa alguma, diz a palavra que nós lemos aqui. Em tudo, porém, sejam conhecidos o quê? Diante de Deus, as vossas orações, as vossas petições, pela oração, pela súplica e principalmente agradecendo com ações de graça. Ações de graça significa agradecer. Pedro, ele quando estava andando sobre as águas, uma coisa sobrenatural, ele foi olhar para as ondas. E aí o que aconteceu? Afundou.
Quando você olha para o problema, geralmente você vai somatizar o problema dentro de você, dentro do seu organismo, né? Geazi era o moço de Elias e de Eliseu. E Geazi, ele fez o seguinte, ele viu o exército que estava perseguindo Israel, veio para cima deles e cercou a casa de Eliseu. E ficou aquela mundaréu de gente, falou, vou matar o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu descobria tudo o que estava acontecendo e contava para o rei para poder evitar que a Síria invadisse Israel. E aí eles foram, vão matar esse cara, vão matar. E foi um exército matar ele. E o Geazi olhou e falou, meu Deus, quanta gente vai matar. E desesperado foi falar com o profeta Eliseu. Eliseu, volta lá, Geazi. Olha de novo. Você vai ver agora a quantidade de anjos com espadas de emaranhado de fogo que estão em volta desse exército, ou muito mais, são miríades de anjos que vão nos defender. Quer dizer, ele estava olhando para o exército, geralmente a gente olha para o tamanho do Golias, olha para o tamanho do problema e esquece de olhar para a grandeza do seu Deus, amém, queridos? E isso traz ansiedade. Quando você busca a palavra de Deus, você começa a ver os milagres de Deus, você começa a se dispersar do problema e começa a receber resposta de Deus. E Deus se agrada disso e, com certeza, você vai ver que na frente a coisa vai sumir, que nem o exército inimigo desaparece. Mas como isso? Porque o teu Deus, ele é tremendo, ele é criador, ele é Senhor, ele faz o que ele quiser. Ele é a autoridade máxima neste mundo e fora deste mundo, em qualquer lugar. Ele é o nosso Deus, amados. Se você buscar o Senhor enquanto se pode achar, você vai ter resposta. Confia no Senhor e mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele está pronto para te ajudar. Ele estende as suas mãos. Muitos chegam na cruz até o vinagre, mas não chegam até a ressurreição, que é a água da palavra. Que isso, pastor? Se eu estava orando de madrugada, muitas pessoas, quando olham para Jesus, vê Jesus tomando vinagre. E para por ali, Jesus fica na cruz tomando vinagre. Jesus quer dizer que ele já saiu da cruz. Ele ressuscitou. A água da palavra você vai beber. Você não precisa beber o vinagre. O vinagre já passou. Quando a gente vê Jesus Cristo somente naquela parte do vinagre, estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando num caniço de sopro e chegaram até a boca de Jesus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ou seja, era isso que eu queria, agora eu vou para o Pai vai me ressuscitar, vai me trazer de volta de uma forma diferente. Jesus quer te tirar do problema e te colocar numa situação bem mais elevada, bem maior, bem melhor, porque Ele é Senhor da tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, elas falaram, por que buscai entre os mortos aquele que vive? E Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia. Jesus ressuscitou. Esta é a água da palavra, esta é a verdade. Ansiedade é algo da carne. É algo que nos impulsiona para a carne dominar a vontade de Deus. A carne tira a vontade de Deus. Então nós temos que orar e buscar a vontade de Deus. Temos que esperar confiantemente e pacientemente no Senhor, como diz o Salmo número 40, que eu tenho certeza que Ele vai te dar o livramento. Todas essas palavras estão aqui na Bíblia, são palavras de Deus para a sua vida. Já ouviu falar que o vinho curtido é mais gostoso, saboroso e tem mais valor? Deus faz isso conosco. Ele quer curtir a gente, para que a gente possa ter mais valor. Para que você não vive ansioso contra as situações, Ele quer te dar experiência. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. Amados, quando o povo de Israel saiu do Egito, ficou 3 dias andando e ficaram com sede. Começaram a reclamar e reclamar, aí viram água
Eles chegaram a Mara, foram beber água de Mara, a água estava amarga. Era o vinagre. Mas, se você for ver, logo depois, logo à frente, né? 3 dias depois, ou menos até, talvez 40, umas 3 horas depois que eles andassem, eles encontraram as fontes de Eli, águas puras, limpas, que eles puderam beber. Quando você bebe a água de Mara, é que você não soube esperar aquilo que Deus tem para você. Muitas pessoas se precipitam, porque não conseguem, por causa da ansiedade, bebe vinagre em vez de beber a água de Elim. A água está em Êxodo capítulo 15, amados. Você vai ler, você vai ver. Jesus é o Senhor que te sara, é o Jeová Rafá, que cura você da ansiedade. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Mas também precisamos ficar, não em barris de carvalho, mas de molho no Espírito Santo, para que possamos receber o valor de Deus. A espera é algo necessário para que Deus possa nos curar. A espera, mas faz bem para você e para mim. Recebe essa palavra de Deus, em nome de Jesus. Depois da espera vem a bonança, vem a paz, a tempestade passa. Depois de 3 dias de ver o mar vermelho se abrir, o povo de Deus sentiu sede e reclamaram porque não tinha água para beber. Por fim chegaram a Mara, e, no entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. Muitas vezes nós estamos assim, antecipando aquilo que Deus quer dar na hora certa e no momento certo. Deus já havia preparado 12 fontes de Elim para o povo, já falei isso, né? Beber água doce e abençoada. Né? Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Muitas vezes as pessoas ficam para trás, olhando para trás, os problemas de trás, falando, para mim a vida é azar, é tristeza, ó vida, ó azar, não é aquilo? E Deus está dizendo para você, olha para frente, irmão. Deus tem coisa muito melhor para você. O apóstolo Paulo, quando escreve essas palavras, amados, ele era um homem que matou muita gente, matou cristãos, prendeu cristãos. Ele era para estar dentro de uma terapia o tempo todo, querendo se arrepender de tudo aquilo que ele fez no passado. Mas não, Paulo tinha a palavra de Deus dentro dele. A palavra de Deus é viva, eficaz e purificável. E a outra coisa mais importante é você receber o perdão de Deus. Deus está sempre pronto para te perdoar. E quando você recebe o perdão, através do Espírito Santo, você vive de forma diferente, você já não recebe mais esse jugo pesado que o mundo tenta colocar dentro de vocês. O perdão é uma ferramenta de Deus que cura o nosso interior, tirando o peso das memórias no que se refere na vida atual. Somos livres e cremos que Deus é conosco. Ansiedade, do grego, significa estrangulamento. Isso que significa ansiedade. Rasgar você no meio, arrebentar você, estragar você, esticar você, até você não aguentar mais. Né? Como eu disse, é antecipar o sofrimento. Deus quer falar com você nessa noite. Eu quero orar com você. Recebe essa palavra de Deus, recebe essa oração agora que eu vou fazer com você. Coloca a sua vida, coloca a sua mente. Deus quer te dar a paz que excede todo entendimento. O que é paz que excede o entendimento? Muitas pessoas pensam que é bonança, que é não fazer nada. Ai, estou em paz. Não me preocupo, não tenho problema. Não, não. A paz que excede o entendimento é justamente o contrário. Isso aí, negócio de você não ter nada, não ter problema, não ter nada. Foi igual uma pessoa que eu conheci que de repente ele falou assim, eu não quero mais trabalhar, não quero mais pôr em ação, vou ficar em casa. De repente ele liga para mim e fala assim, estou querendo, pastor, me ajuda que eu estou querendo me suicidar. Nunca pensei em suicídio, agora estou pensando. Ele está faltando problema para você. Porque a paz que excede o entendimento, ela está no meio dos problemas. É uma ação que corresponde a uma reação. Deus quer te dar paz, a verdadeira paz está com Jesus. Receba essa palavra do Senhor. Querido Deus, eu coloco essas vidas diante do Senhor, Pai, porque só o Senhor é o Deus da paz. É o Shalom Adonai para a vida dessas pessoas, Pai. Que estão aí, Senhor Deus, sofrendo por situações que não entendem.
mas o Senhor é Deus que pode mudar toda e qualquer situação desse povo que está me ouvindo, Senhor Deus. Eu entrego nas tuas mãos, cancelo toda e qualquer artimanha do diabo contra a vida dessas pessoas, e que a graça de Deus venha envolver, que haja gratidão no coração, e que eles não olhem para os problemas nem para os Golias, mas que olhem para o Senhor, a grandeza que o Senhor tem, e todos os milagres que o Senhor já fez e continua fazendo. Eu repreendo todo mal em nome de Jesus, toda doença, tudo aquilo que aflige o coração do teu povo. Mostra, Senhor Deus, a tua glória. Mostra a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus, na sua casa, descansa. Deus é contigo. Amém? É aqui, essa palavra que eu tinha para você hoje. Tá? Domingo, 18h30, estamos na igreja, também ministrando uma palavra, falando, louvando ao Senhor. Deus abençoe. Fique na paz de Jesus.